Vamos lá para a nossa sexta aula, onde aqui a gente vai continuar o assunto, né, sobre a organização, né, do espaço geográfico, agora no período republicano, certo? Então, a construção do espaço geográfico brasileiro, sob o modelo de governo republicano, é a que permanece até os dias atuais, né? Então, onde a palavra república, ela vem do latim res, mais pública, né? Que significa aí coisa pública, uma coisa que é pública. Então, essa forma de governo, ela é baseada no voto para líderes políticos feito pelos cidadãos, ou seja, os governantes são os representantes do povo e, por lei, eles devem agir em prol da coletividade, né? Então, o objetivo aí dos governos, né, é trabalhar pelo bem do povo. Então, implantada a República Federativa do Brasil, as províncias elas passaram a ser estados ou unidades federativas, né? Então, elas deixaram de ser províncias que vinham lá do Brasil Império e passaram aí a ser estados ou unidades federativas. Então, temos aí os estados, né, unidades federativas, onde o Brasil possui 26 estados e mais o Distrito Federal, fazendo um total aí de 27 unidades federativas, ok? Temos aí a Constituição, né? Toda república ela possui uma Constituição, ou seja, um conjunto de leis que tratam e ordenam vários aspectos, desde a organização territorial até a aplicação dos direitos fundamentais. Então, todas as regras criadas dentro de um país devem estar sujeitas aí à Constituição Federal. Caso contrário, né, serão aí classificadas como inconstitucionais, né? Então, tudo que for feito tem que ser baseado na Constituição. Então, a última Constituição aprovada foi a de 1988 e essa mantém até hoje, né? Então, é muito importante entendermos a organização política e territorial do Brasil. Assim, né, poderemos contribuir para o desenvolvimento da nação por meio aí de uma atuação consciente dos nossos direitos e também dos nossos deveres. Então, é muito importante conhecermos a Constituição do nosso país para poder sabermos, né, quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. Aqui temos a organização político-administrativa do Brasil, né? Então, provavelmente aí você já leu ou escutou notícias que são relativas aos governos, tanto federal quanto estadual e municipal, né? Então, esses três governos aí. Então, você sabe quais são as funções de cada um deles, né? Poucas pessoas sabem quais são as funções de cada um desses governos, né? Como funciona a administração da República? Também não sabemos, né? E como ela é dividida? Então, são perguntinhas aí sobre os governos, né, que a gente elege aí para representar o nosso país. E muitas vezes a gente não sabe nem qual é a função de cada um deles direitinho, né? Então, temos o governo federal, que também é conhecido como União, que representa aí a unidade dos estados federados. Então, a União ela é responsável por manter as relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Também é responsável, né, por declarar guerras e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, permitir que forças estrangeiras transmitam pelo território nacional ou nele permaneça temporariamente, né? Emitir moedas, autorizar e fiscalizar a produção armamentista, né? Então, aí são alguns, né, dos responsabilidade do governo federal. E também é chamado de União, né? O governo federal, ele possui aí seus ministérios, ou seja, departamentos, né, que são dedicados aí a realizar investimentos em vários setores da economia
brasileira. Atualmente, o Brasil ele é composto por 27 unidades federativas, como eu já mostrei anteriormente para vocês, 26 estados e o Distrito Federal. Cada estado aí é regido por uma Constituição, né, estadual, sem que nenhuma desobedeça à Constituição Federal. Então, cada estado possui a sua Constituição, mas tem que ser baseada na Constituição Federal. Então, a quantidade de estados não é fixa, né? Em 2011, houve aí um plebiscito no Pará para decidir aí o desmembramento do território paraense, né? E a criação de 2 novos estados, que seriam chamados de Tapajós e Carajás. Mas a população rejeitou a proposta, né? Então, essa quantidade de estados aí, ela pode mudar a qualquer momento, né? Temos os municípios, que são a menor parte da federação, onde no Brasil, de 1940 até 2015, houve aí um salto de 1.574 para 5.570 municípios, né? Então, a região Nordeste possui a maior quantidade de municípios, né? Então, a região Nordeste, ela se destaca aí com a maior quantidade de municípios, né? Esses municípios, eles são divididos em zona rural e zona urbana, né? Alguns deles, como São Paulo e Recife, não possuem mais aí a zona rural, por conta do processo de urbanização, né? Então, há uma diferencinha aí, né? Muito cuidado para a gente não confundir cidade com município, né? Eles não são sinônimos, eles não são a mesma coisa. Município abrange a zona urbana e a zona rural. Já a cidade diz respeito somente à zona urbana, né? Então, há essa diferença aí de uma para outra. Temos aí a evolução do número de municípios no Brasil, né? Como eu já falei para vocês, que vem crescendo aí desde 1872, onde houve aí um grande avanço no número de municípios, chegando aí em 2010, né? Com 5.000, como já foi dito, 5.570, né? Então, um grande destaque aí no crescimento do número de municípios. A organização territorial das comunidades e grupos sociais, né? Então, essa organização territorial aí das comunidades e também dos grupos sociais do campo e da cidade. Então, temos aí um mapa da população indígena nos municípios, né? Em 2010, como era que estava distribuída essa população indígena aí pelo território brasileiro, né? Então, observando o mapa aí, a gente percebe que a grande quantidade, né, de indígenas está localizado aí na região norte, né? Na região norte do Brasil. Então, no Brasil aí, até meados dos anos 70, acreditava-se que o desaparecimento dos povos indígenas seria algo inevitável, né? Então, que não seria possível que os indígenas eles desaparecessem, né? Mas isso aí a gente sabe que muitos morreram, né? Quando tiveram contato aí com os brancos, muitos foram escravizados e isso aí fez com que houvesse a diminuição no número de povos indígenas. Então, no Brasil, a grande maioria das comunidades indígenas vive aí em terras coletivas, declaradas pelo governo federal para seu usufruto exclusivo, as chamadas terras indígenas, né? Então, contudo, muitas delas estão demarcadas e contam aí com registro em cartórios, outras estão em fase de reconhecimento e há também áreas indígenas sem nenhuma regularização. Além disso, diversas TICs, né, estão envolvidas aí em conflitos e polêmicas, porque as terras pertenciam aos indígenas, né? Mas quando os colonizadores chegaram aí no território, foram conquistando e aí os indígenas ficaram sem nada, né? Uma terra que pertencia a eles. Povos quilombolas, então, essa denominação se dá aí aos atuais habitantes de comunidades negras rurais, formadas aí por descendentes de africanos escravizados, que vivem na sua maioria da agricultura de subsistência em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo, né? Então, esse termo aí, quilombolas, refere-se aí a essas comunidades negras
rurais. Então, até hoje não há certeza sobre o número de comunidades quilombolas existentes no Brasil, mas estima-se que há pelo menos 3.000 em todo o território nacional, localizadas aí nos estados do Amazonas, de Alagoas, do Amapá, da Bahia, do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, né? Pernambuco. Então, está distribuída aí por quase por quase todo o território brasileiro, né? Então, temos aí um mapa onde mostra terras quilombolas em processo, 1525, terras quilombolas tituladas, 165, um número ainda bem menor em relação aí ainda às terras que estão em processo, né? Então, para ser igualitário é necessário que haja ainda uma, vamos dizer, titulação maior para esses povos aí, né? Esses povos quilombolas. Exclusão social no Brasil, né? A exclusão social no Brasil atual. Bem, a pobreza é ao mesmo tempo causa de efeito, né, da penúria. Entre os anos aí de 1930 e os anos de 1980, a desigualdade social ela ampliou-se no Brasil. A partir de 1980, o Brasil passou aí a conviver com uma nova forma de exclusão social, que está associada ao desemprego, né, alto e à violência, que atinge aí principalmente os jovens. Então, com essa mudança aí, com esse avanço da tecnologia, essa passagem de década de 1980 para 1990, a mesma tese social passa a ser denominada aí de exclusão social, né? Onde muitas pessoas ficaram aí fora dos, vamos dizer, trabalhos por não ter a capacidade, né, de acompanhar todo aquele ritmo acelerado da tecnologia. Então, mesmo o Brasil sendo um país tido como muito rico, aparecemos, né, nos últimos lugares aí nas estatísticas sobre a qualidade de vida da população, em virtude das disparidades sociais, em virtude da desigualdade social, né? Afinal, quem são os excluídos? O termo diz respeito aí às minorias, né? Que são os desempregados, os sem moradia, os sem terra, os moradores de rua, os favelados, os que não têm aí oportunidade à saúde, à educação, à previdência, né? Os negros, os indígenas, as mulheres, os jovens, os velhos, né? As pessoas com necessidades especiais. Então, todos esses aí estão envolvidos no grupo aí dos excluídos, que não têm todas as oportunidades. Certo? Continuando, a gente tem aí divisão política do Brasil. Então, temos aí os três poderes, né, que governam aí o nosso país. O Estado brasileiro ele está organizado politicamente em três poderes. Quais são eles? Executivo, legislativo e o judiciário, onde a gente vai conhecer, né, um pouco aí da função de cada um deles. O executivo é representado pelo presidente da República e seu gabinete de ministros e secretário, né? Então, seu mandato é de 4 anos, podendo ser reeleito em uma única vez. Esse é o mais alto posto do executivo. O presidente é o chefe do estado, né? Em nível estadual, temos o governador e seus secretários. O mandato do governador é de 4 anos, né? Podendo ter 2 mandatos consecutivos. Já no âmbito municipal, o prefeito é o chefe do executivo local, cumprindo aí um mandato de 4 anos, né? No poder legislativo, é representado pelos senadores e deputados federais, que compõem o Congresso Nacional na esfera da União. Nele funciona o Poder Legislativo da União em 2 instituições políticas, a Câmara dos Deputados e o Senado Brasileiro. A Câmara dos Deputados é composta pelos deputados federais eleitos, né, eleitos pelos cidadãos de cada estado. O mandato de um deputado federal é de 4 anos e ele pode ser reeleito sucessivamente. Então, o papel do deputado
é propor emendas, né, alterar, revogar e criar leis e também fiscalizar o poder executivo. Já o Senado Federal é formado aí pelos senadores, cuja responsabilidade é representar os estados no Congresso Nacional, buscando aí suprir as necessidades das unidades federativas. Então, cada uma das 27 unidades da federação possui 3 senadores. O mandato de um senador, diferentemente do de um deputado federal, é de 8 anos, certo? E temos aí o judiciário, né? O judiciário também possui um papel muito importante na manutenção do Estado. É ele que vai fazer aí com que o cumprimento devido das leis, né? Vai fazer com que as leis sejam cumpridas. Então, vivemos num Estado de Direito, no qual, né, tudo é regulado por leis, penais, civis, trabalhistas, militares, tributárias e etc., que existe aí para controlar as relações entre as pessoas em várias dimensões. É o Poder Judiciário que zela pela obediência da Constituição Federal Brasileira e das demais constituições que a tomam, né, como ponto de partida. Então, o Judiciário não é dividido da mesma forma que os outros dois poderes. Ele apresenta várias áreas com leis específicas e tribunais voltados para cada segmento, ok? Então, o Poder Judiciário é responsável aí por fazer com que as leis sejam cumpridas. Chegamos aqui ao fim da nossa aula, ok? Espero que vocês tenham compreendido, né, entendido cada uma dessas partes que foi detalhada e até a próxima.